Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro herói anônimo do nosso corpo, uma célula que está sempre na linha de frente das nossas batalhas internas, o neutrófilo. Então, imagine só a situação. Uma bactéria, talvez um vírus, consegue invadir o nosso organismo. Imediatamente um alarme dispara. Mas como é que o corpo reage assim na hora para conter essa ameaça antes que ela se espalhe? A resposta é simples e genial. Ele mobiliza a sua tropa de choque. São soldados microscópicos, os primeiríssimos a chegar no campo de batalha. E o nome deles? Neutrófilos, a primeira e mais importante linha de defesa do nosso sistema imunológico. Ok, vamos entender isso a fundo. Para a gente sacar como esses combatentes funcionam, primeiro a gente precisa saber o que torna eles tão eficientes, tão rápidos nessa primeira resposta do corpo. Bom, a origem de todo esse exército está basicamente em um único lugar, a medula óssea. É lá, em adultos saudáveis, que esses soldados são, vamos dizer, fabricados e treinados, sempre prontos para entrar em ação. Agora, que tal a gente dar uma espiada dentro dessa incrível fábrica biológica para ver como um neutrófilo é construído literalmente do zero? E olha só que interessante essa jornada. Tudo começa com essa célula-tronco, o mieloblasto. A partir daí, a gente acompanha cada passo da transformação. Ele vira um progranulócito, depois um mielócito e assim por diante. Cada fase vai adicionando novas armas, novas características, até a gente ter as formas maduras, prontinhas para a luta, como o bastonete e o segmentado. É, de fato, uma linha de montagem perfeita para criar o soldado ideal. E para simplificar, a gente pode pensar nesse processo todo em duas grandes fases, tá? A primeira fase é de crescimento e multiplicação. Aqui, o número de células aumenta muito. Já a segunda fase é só de amadurecimento. Nela, as células param de se dividir e só finalizam os detalhes, se especializando para virar soldados de elite. E aqui a gente vê a escala dessa produção. É impressionante. Uma única célula lá no topo, o mieloblasto, consegue dar origem a uma verdadeira legião. É essa capacidade de amplificação que permite que o corpo mobilize uma defesa gigantesca em pouquíssimo tempo. Mas qual o tamanho dessa multiplicação? Bom, um único mieloblasto tem a capacidade de gerar de 16 a 32 neutrófilos maduros. Pensa na eficiência dessa produção. É o que garante que o nosso exército de defesa esteja sempre com o efetivo completo. Muito bem, os soldados estão prontos. Mas como é que eles saem da fábrica e chegam exatamente onde a briga está acontecendo? A jornada deles tem um mapa bem claro. Primeiro, eles saem do compartimento da medula, que é tipo o quartel-general. De lá, caem na corrente sanguínea, a grande autoestrada do corpo. E, finalmente, eles saem dessa autoestrada e migram para os tecidos, que é onde a infecção está, o campo de batalha real. E o mais legal é que, mesmo na corrente sanguínea, eles têm duas táticas. Uma parte dele está no que a gente chama de compartimento circulante, viajando em alta velocidade nos vasos grandes, como se estivesse na pista expressa. A outra parte fica no compartimento marginal, em vasos menores. Ali eles vão rolando devagarinho pela parede do vaso, tipo uma patrulha, prontos para saltar para dentro do tecido ao primeiro sinal de problema. Mas, espera aí. Quem é que dá as ordens para tudo isso acontecer? Quem controla a produção, o amadurecimento, a liberação dessas células? A resposta está nos sinais químicos. Isso que a gente vê é a rede de comando e controle. Repara como diferentes sinais químicos, as setinhas, influenciam cada etapa. Desde a multiplicação lá na medula até a hora de liberar as células no sangue, absolutamente tudo é controlado por essas moléculas. Elas funcionam como se fossem generais, dando ordens bem específicas para cada batalhão. E claro, esses comandantes têm nome. As interleucinas, os fatores estimuladores de colônias e o fator de necrose tumoral são alguns dos principais. Quando uma inflamação acontece em algum lugar, são eles que gritam as ordens para a fábrica acelerar a produção e mandar reforços para ontem. Agora que a gente já entendeu as peças do quebra-cabeça, vamos falar de velocidade. Porque a rapidez com que esse sistema todo opera é simplesmente fascinante. Em tempos de paz, vamos dizer assim, sem nenhuma infecção acontecendo, leva mais ou menos 7 dias para o neutrófilo passar por todo o seu treinamento na medula e ser liberado na corrente sanguínea. Mas, quando o alarme de inflamação soa, a produção entra em modo de emergência total.
Esse tempo de treinamento na medula cai drasticamente para apenas 2 ou 3 dias. O sistema pisa fundo no acelerador para responder à crise. E uma vez que ele cai no sangue, a vida de um neutrófilo é super intensa, mas muito curta. A meia-vida dele na circulação é de apenas 6 a 10 horas. Eles são uma força de ação rápida, projetada para ser usada e descartada. Missão dada, missão cumprida, fim. Agora, pare e pensa no que isso significa. Quer dizer que todos os dias o corpo troca completamente o seu exército de neutrófilos no sangue umas 2 ou 3 vezes. É um ciclo absurdo e contínuo de produção e uso, que mantém as defesas prontas para qualquer coisa, 24 horas por dia, 7 dias por semana.